Marcos capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Lemos assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar, cumprindo a Tua promessa, meu Deus. Obrigado porque não só podemos crer que o Senhor está aqui, mas nós já podemos sentir o Senhor. Obrigado porque mesmo não vendo, nós temos acesso ao Teu ensino de maneira tão aberta, como essa que nós acabamos de ter lendo a Tua palavra. E eu venho pedir, meu Pai, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos guie a toda a verdade, que o Senhor nos dê saúde espiritual, que o Senhor nos dê condições de agradar o Senhor, de estar mais perto de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que vai continuar ensinando a gente a se achegar mais perto de Deus pelo nosso coração. A situação que nós acabamos de ler mostra ali uma situação que conflita o ensino de Jesus, ou melhor dizendo, a prática de Jesus, que era uma coisa extremamente leve. Jesus não trouxe um monte de mandamento, ou não pegou aquele tanto de regrinha que existia dos religiosos daquela época para colocar peso sobre as pessoas, muito pelo contrário. O fardo de Jesus sempre é suave. Aquilo que ele estava fazendo com os discípulos, estava confrontando aquilo que os religiosos da sua época faziam. Eu quero que você grave essa palavra, tradição dos anciãos. Grava bem essa palavra, porque é uma coisa que tem matado a fé de muita gente. Tanto em igrejas
que seguem a linha do protestantismo histórico, quanto aquelas que vêm de linha pentecostal. Qualquer tipo de igreja, à medida que o tempo vai passando, ela vai criando a sua própria tradição, que não são ensinos de homens, não são ensinos de Deus, mas são ensinos de seres humanos, que às vezes têm a sua utilidade, mas não é a essência do evangelho. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas colocam um peso sobre as pessoas de cumprir certas regras ou uma certa cultura religiosa, como se aquilo fosse a própria Bíblia. Aqui no bairro nós temos situações de pessoas que confessam Jesus como Salvador, que se encontrar um irmão e esse irmão tiver de bermuda, não vão dar a paz do Senhor para eles. Irmãos, eu queria que nesse momento, eu poderia dar muitos e muitos exemplos aqui de situações desse tipo, mas eu não quero estimular vocês a isso. Vocês sabem que tem. Eu quero que essa mensagem seja aplicada em nós, acima de qualquer coisa. Porque cada um de nós temos as tradições recebidas dos nossos anciãos, né? Quando eu estou falando aqui ancião, estou falando simbolicamente, os nossos pais, as pessoas com quem nós convivemos, as igrejas por onde nós passamos. Nós somos cheios de manias e coisas, não é? E será que essas coisas mais nos ajudam ou mais nos atrapalham? A implicância aqui era com relação à maneira como os discípulos estavam comendo. Eles não seguiam as tradições de ter que ficar lavando tudo. E o texto aqui de Marcos começa a descrever. Marcos é um texto que não foi escrito para os judeus, e justamente por isso ele para ficar dando algumas explicações. Ele começa a falar, olha, os fariseus, eles lavavam os copos, eles lavavam os vasos, e eu acho interessante que ele fala que eles lavavam até as camas. Você já viu alguém que lava a cama? Os caras chegaram nesse nível, né? Hoje a gente chamaria isso de toque, mas era um toque cultural, sabe? Era uma coisa institucionalizada. E como os discípulos de Jesus estavam preocupados com amor e misericórdia, eu quero que Jesus estava pegando no pé deles, não estavam preocupados com essas coisas. E aí eles vêm cheios de hipocrisia começar a pressionar Jesus. Os seus discípulos estão desrespeitando aí a tradição dos anciãos. E Jesus vira para eles e começa, bando de hipócrita. Vocês, e aí começa a revelar publicamente, olha que situação, aquilo que aqueles caras estavam fazendo. Aquelas pessoas estavam fazendo coisas do tipo, porque Jesus disse, outras coisas semelhantes a essa. Se eles tinham pais, a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice é de quem? É de quem? Dos filhos. Grava isso, você que está novo. Um dia alguém trocou a sua fralda. E que você tenha a alegria de poder cuidar dos seus pais um dia nesse nível. Que você tenha a alegria de conviver com eles até a idade avançada. Biblicamente falando, a doutrina do Novo Testamento é que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Amém? Amém. O que acontecia com esses caras é que eles tinham os pais vivos. E quando os pais estavam passando por algum tipo de dificuldade, eles se negavam a ajudar. E a minha versão diz, jeitosamente, esses fariseus conseguiam se justificar por que não estavam. Eles falavam, olha, tudo aquilo que você puder ter de mim é corbã. O que isso significa? É mais ou menos o seguinte, eles criaram um mecanismo de entregar os seus bens como oferta para Deus, e aquilo ficava meio que penhorado para o templo, não é? Só que depois eles podiam pegar aquilo de volta. Então era uma oferta meio mentirosa. Deram um jeitinho, parece coisa de brasileiro, né? Deram um jeitinho ali para poder, olha, eu não posso te ajudar, porque na verdade isso aqui é uma oferta para o Senhor, mas depois aquela oferta para o Senhor volta a ser para Ele. É como se fosse assim, você tem um carro, seus pais precisam ser levados para algum lugar e você fala, não, meu carro é ungido. Vocês aí não se converteram, não pode ainda botar o pé aqui no meu carro? Imagina uma pessoa hoje que fizesse uma doideira dessa. É mais ou menos essa viagem. Eu estou falando que eu já vi gente fazer coisas semelhantes a essa. O que é isso, meus irmãos? Isso é a pessoa chegar num nível de religiosidade tão grande, que ela segue uma porção de normas e preceitos religiosos, mas ela não aprendeu ainda a essência do evangelho, que é o amor. Irmãos, quando uma pessoa se converte, é fácil você ensinar para ela ritos religiosos.
É fácil você ensinar para ela a fechar o olho na hora da oração. Sabia que isso não tem na Bíblia? É fácil você ensinar para ela a orar de joelho, orar em pé, a frequentar regularmente os cultos. É fácil ensinar tudo aquilo que é exterior. As pessoas aprendem isso com muita facilidade. Mas amor e misericórdia é uma coisa que só quem nasceu de novo, verdadeiramente, consegue aprender. Essa é a grande diferença de uma pessoa que segue uma religião para alguém que nasceu da água e do Espírito, como Jesus fala. Alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. A chave da mensagem dessa noite está lá no versículo de número 6, que diz assim. Jesus citando a profecia do profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem aprendido muito sobre adoração ao longo dos anos aqui na igreja, meus irmãos. E esse é um risco que nós precisamos nos fechar com relação a ele. Porque adorar de lábios, meus irmãos, é algo muito fácil. Mas nós temos o risco da gente fazer isso externamente, mas o nosso coração ir ficando cada vez mais distante de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, talvez você mesmo já passou por isso, eu já passei por situação dessa. A gente chega num culto e o ministrante fala, vamos adorar, e você vai adorar porque você está aqui. Religiosamente você veio. E você vai cantar o período de louvor todinho com o seu coração distante. Sem sentir o seu coração queimar, como a gente está se disciplinando para buscar. Com o coração frio, com o coração longe de Deus. Jesus vai esclarecer para a gente algumas coisas a respeito do que é essa distância de coração. Eu queria que você voltasse aí para o texto. Jesus fala que aquilo que entra pela boca, não contamina o homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Eu entendo essa contaminação como uma contaminação espiritual. E eu acho interessante que Marcos, ele dá um destaque para uma coisa. Ele fala que Jesus tornou puro todos os alimentos. Isso é um conceito interessante para a igreja do Novo Testamento. Marcos chama a atenção para esse fato. Aí ele fala assim, aquilo que entra pela boca, aquilo não vai para o coração, aquilo não atinge a sua essência, aquilo não atinge o centro daquilo que você é, aquilo vai para o seu ventre, e aí eu acho legal o eufemismo que Jesus usa, depois vai para lugares escusos. É um eufemismo, você entendeu bem o que ele quis dizer. Mas aí ele fala que aquilo que sai da boca do homem, é aquilo que procede do coração. Em outro texto a gente vai ler ele dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. E aí ele diz assim, leia aí comigo, versículo de número 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Interessante, loucura na lista de um monte de pecado. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, quando eu escuto uma pessoa virar e falar assim, segue o seu coração, eu quase tenho um ciricutico. Conhece essa palavra? Eu tenho treco assim, ai meu Deus, não estou escutando isso de novo. Para de ver novela e vai ler a Bíblia. Do coração do homem procedem coisas horrorosas, meus irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado com aquelas coisas que o nosso coração diz pra gente. Já disse para vocês, como que às vezes é até difícil a gente discernir o que está vindo de Deus e o que está vindo do nosso coração, porque se a gente entende que o Espírito Santo está do lado de dentro, às vezes se confunde com o nosso pensamento. Mas eu te digo, meus irmãos, coisas ruins não podem proceder de Deus. E à medida que você vai tendo mais intimidade com Deus, você sabe diferenciar bem. Do nosso coração procedem muitas coisas tortas, muitas coisas ruins. E eu te digo, a gente não pode adorar a Deus com os nossos lábios, se os nossos corações estiverem nesse estado. Por que muitas pessoas chegam na igreja para baixo e realmente só conseguem adorar da boca para fora?
porque na verdade já perdeu até a alegria da sua salvação, de tão sujo que está por dentro. E eu pergunto para você nessa noite, você que aprendeu, como todos nós aprendemos, a colocar uma cara de crente, a dar um sorriso, né? Se o irmão que estiver aqui na frente fala assim, vira para o irmão que está do lado, dá aquele sorriso. A gente faz, né? Mas por dentro a gente está sujo. E consequentemente com o coração longe de Deus por conta disso. A gente vira a profecia de Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Será que seu coração está perto dele? Irmãos, eu não quero com essa mensagem colocar nenhum tipo de peso de culpa sobre o seu coração, muito pelo contrário. É horrível quando o pregador chega e começa só a falar e xingar e apontar o dedo e não apresenta uma solução para as pessoas, não é? A gente precisa chegar a um nível de arrependimento, e arrependimento não é culpa. Arrependimento é mudança de mentalidade. E eu queria ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido de Deus a respeito do pecado. A Bíblia fala para a gente guardar o nosso coração, e eu queria ensinar para vocês como guardar o coração, como proteger o coração de todas essas coisas ruins e como aproximar o nosso coração de Deus através de um princípio espiritual que eu ainda estou entendendo. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, no primeiro capítulo, nós vamos ler o versículo 13. Tiago 1, primeiro capítulo, a partir do 13. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Posso ler na minha versão aqui? Pode. Deixa eu te dar o microfone. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Que versão é essa, meu irmão? Bíblia diz tudo, a mensagem. Deixa eu explicar, abrir um parênteses no meio da mensagem para falar sobre essas diferenças de tradução. Irmãos, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, alguns pedacinhos em aramaico, e o Novo Testamento todo escrito em grego. E vocês sabem que é impossível uma tradução direta, porque não é só uma questão de língua. Uma língua carrega toda uma cultura junto com ela. E tem coisas que uma tradução literal não vão fazer sentido. Você que já assistiu um filme dublado e legendado ao mesmo tempo, você deve ter reparado que não bate, né? A dublagem fala uma coisa, a legenda fala outra. Existem algumas expressões do mundo bíblico, de uma maneira geral, que pra gente não teria muito sentido, tipo, o Senhor fortalece o meu chifre. Como assim? Naquela cultura lá tinha a ver com os chifres, seu símbolo da força e coisas desse tipo. Você tem lá, de todos os meus rins, ao invés de todo o meu coração. E coisas dessa natureza que um tradutor ele acaba fazendo adaptações de uma cultura para outra para poder entender. Então, essa Bíblia Mensagem é basicamente o seguinte: a equipe de tradução resolveu falar com as suas próprias palavras aquilo que eles entenderam do texto. É válido. Você tem Bíblias que são
tem uma equivalência grande para os textos originais, e outras que distanciam um pouco mais, mas são mais fáceis da população, de uma maneira geral, entender. Eu, por exemplo, gosto muito da NVI, que ela é bem acessível. Mas para algumas coisas, para estudo da Bíblia mesmo, eu prefiro essa que eu estou usando aqui, eu vou explicar para vocês por quê. Especificamente essa versão de Almeida, revista e corrigida que eu tenho aqui, ela tem uma tradução direta das palavras, tanto no grego quanto no hebraico, quanto no aramaico, palavra por palavra. Então aquelas coisas que uma tradução de repente tem dificuldade de dizer, eu tenho condições de ir lá e rastrear aquilo mais próximo que estava do texto original. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Existe uma cadeia de coisas aqui que vai ajudar você a se libertar nessa noite. Você que está lutando contra o pecado, você que está lutando contra o pecado, ou seja, todo mundo, tá? Só todo mundo, só. Presta atenção em algumas coisas que esse texto vai nos dizer. Eu quero que você entenda primeiro que tentação não é pecado. Pecado é uma coisa, tentação é outra. Jesus foi tentado. Aliás, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Quando eu leio isso, eu me assusto, não é? Jesus em tudo foi tentado, mas ele não caiu em tentado. Na tentação, né? Existe uma diferença, existe algo que acontece entre a tentação e o pecado, e é isso que esse texto vai falar pra gente, aqui o pedacinho do meio do caminho. E que pedacinho é esse? Ele fala assim, meus irmãos: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido. Alguma versão traz outra palavra sem ser concebido, porque concebido é uma tentativa de tradução. Engravidado. Outra tradução fala diferente. Então deixa eu te explicar que palavra é essa. Essa palavra no grego, ela significa agarrar, prender como prisioneiro, ou conceber nesse sentido de engravidar. Ok? Então é tipo assim. Existe a tentação, e antes da tentação virar pecado, você vai agarrando ela. Você vai se engravidando dessa ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender com mais facilidade, mas serve para pecado de uma maneira geral. Pecados de natureza sexual. Pastor, você vai falar de sexo aqui? A Bíblia está falando, a Bíblia é um livro cheio de sexo, meus irmãos, e quando a igreja se cala sobre esse assunto, gera doença no meio do povo, tá? Por isso que eu não tenho problema nenhum em falar abertamente. Claro que com certos eufemismos para que não confunda a cabeça de nenhuma criança nem nada desse tipo, respeitando os ensinos de cada família em termos de faixa de idade e tal. Eu vou explicar para vocês. Irmãos, Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela, já adulterou com ela. Outras versões vão dizer, olhar para uma mulher para desejá-la, olhar para uma mulher com intenção impura, ou olhar para uma mulher para cobiçar. Não é simplesmente uma olhada, é uma olhada para fazer algo. É mais ou menos assim que funciona qualquer tipo de desejo. Você olha para uma coisa, aquela coisa primeiramente passou diante dos seus olhos, mas a partir do momento que você olhou para aquilo, para cobiçar, para você trazer isso para sua mente, para você amadurecer a ideia, para você ficar pensando nisso depois, aí você começou a entrar num laço perigoso. Irmãos, a gente anda dirigindo por aí, outros andam de ônibus e de repente tem um outdoor grandão de uma mulher seminua. Deus projetou os homens para terem uma coisa chamada desejo. O olho da gente ser chamado a atenção para um corpo de uma mulher ainda não é o pecado.
mas você olhar para guardar aquilo para depois. Você olhar aquilo, como Jesus disse, para cobiçar, é aí que começa o grande problema. E eu estou falando de algo considerado natural para a sociedade, mas eu queria que você pensasse nesse momento em todo tipo de perversão nessa área que existe. As pessoas são capazes de sentir prazer nesse sentido sexual com as coisas mais hediondas que vocês puderem imaginar, que eu não vou descrever aqui para vocês. Num ambiente só de adultos eu faria, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas tem pessoas que debaixo de tortura, e muitas vezes só debaixo de tortura, são capazes de sentir algum tipo de prazer. Como isso começou na vida da pessoa? Fazendo acompanhamento cura interior com pessoas aí, ao longo de muito tempo, eu pude identificar uma coisa. Tudo cresce, meus irmãos, a partir de uma coisa chamada expectativa. A partir do momento que um determinado objeto de desejo vira fantasia na cabeça de uma pessoa, aquilo vai ganhar uma força terrível dentro dela. Pode ser a coisa mais horrorosa do mundo. Pode ser pegar, por exemplo, vela derretida e começar a jogar nas costas de alguém. Se isso foi construído na forma de fantasia, virou algum tipo de fetiche na cabeça da pessoa, esse desejo ele vai ser alimentado. Desejo é uma coisa que para ele existir, ele precisa de comida. Ele precisa ser alimentado. Se você não alimenta o seu desejo, ele morre. Mas se você alimenta o seu desejo, ele vai, como é que é a expressão aqui? Ele vai ser concebido. E uma vez ele sendo concebido, você já pecou no seu coração. Eu tenho uma frase que eu já disse muito aqui, principalmente para os jovens da igreja, que você não pode impedir que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Eu queria que vocês olhassem aqui para a cabeça do Edson, né? Um amigo meu falou uma vez que careca é referência. É ali do lado daquele careca. Imagina se um pássaro vem e pousa na cabeça dele. Uma vez, ele está aqui prestando atenção na mensagem. Uma vez ele não pode impedir. Pegou de surpresa. Mas um pássaro voltar várias e várias vezes, trazendo o galinho e deixando ali, a ponto de formar um ninho na cabeça dele, ele deixou, meus irmãos. Ele deixou. Por que Satanás tem trabalhado tão forte nessa questão de homossexualidade para que as pessoas se permitam sentir isso? Não é nada de errado, não é pecado. Aí pensa assim, não, mas se você é hétero, você não vai se preocupar com isso. Eu conheço um punhado de gente que não tinha tendência homossexual nenhuma, mas simplesmente pelo fato de se permitir pensar. Uma vez pousou na cabeça, mas não tem problema nenhum. Aí começa ali a colocar galinhos. O inimigo vai deixando a coisa criar raiz na cabeça. Irmãos, é assim com o pecado. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão vai ser réu de juízo. Começa antes, quando você começa a amadurecer aquela ideia na cabeça. Você teve um momento de ira momentâneo ali, é uma coisa. Irai-vos e não pequeis. Onde é que está o pecado? Você se pôr o sol, como é que fala lá no texto? Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? A pessoa vai dormir com raiva e ela fica mastigando aquilo. É o mesmo efeito da fantasia sexual que vai fazer com que algo crie raízes na cabeça da pessoa. Uma raiva que ela teve, ela vai dormir fantasiando. Eu devia ter dito isso para aquela pessoa. A raiva vai criando raiz. Se eu passar perto dela, eu vou fazer dessa forma. Deixa aquela menina rir para mim na hora do recreio. Vai ver o que vai acontecer. Na época que eu era gestor na escola, né, a maior parte das brigas, em vários anos, era só de mulher. Homem foram raríssimas brigas. Guarda rancor. Tem mulher que não fala com a outra desde que era criança, não sabe nem porquê. Um dia, uma passou perto da outra, fez cara estranha, a outra achou que era com ela, pronto. E aquilo vai sendo mastigado dentro do coração, aquilo vai crescendo dentro da pessoa. Já está matando no coração. Aquilo que era para ser uma mera tentação, virou o quê? Foi concebido, foi aprisionado dentro da pessoa, foi alimentado. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo de verdadeiras compulsões
porque pararam para fantasiar a respeito de coisas que ela não deveria se permitir a isso. Vocês não têm ideia de quanta coisa hedionda pessoas próximas a vocês estão vivendo, estão lutando, crentes que realmente querem ter uma vida de santidade, mas em algum momento da vida eles se permitiram isso e a mente foi adestrada dessa maneira, para querer aquilo que não devia querer, e às vezes o que eles querem é ruim. Eu vi um pastor aconselhando um rapaz certa vez, e o cara falou que tinha uma dificuldade no casamento dele, porque o tempo todo ele tinha uma compulsão por ir atrás de alguma prostituta, e nunca tinha ido. Aí o pastor começou a rir. Você não tem ideia de como isso é ruim, rapaz. Você criou uma ideia na sua cabeça de que isso é uma coisa maravilhosa, não é? Não tem noção. Irmãos, o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: essa ideia de que você que introjeta algo, começa a fantasiar algo, começa a desejar algo, isso vai gerando o mal no seu coração, mas na verdade esse é um princípio que serve tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Se você treina o seu coração para desejar algo que não é pecado, que é algo que vai fazer bem para você, o ser humano, ele funciona desse jeito. Eu já falei para casais, por exemplo, a seguinte coisa: muitas vezes eles estão tendo problema na área sexual no casamento. A mulher não sente desejo pelo marido e vice-versa, simplesmente porque depois que casou, não precisa mais de fantasia. Antes deles se casarem, eles tinham muita expectativa, eles pensavam o dia inteiro um no outro, o nível de desejo era alto. E de repente, depois que eles se casaram, simplesmente param com isso. A mulher está pensando em 1001 coisas, o marido pensando em outras coisas, e o desejo não é alimentado um pelo outro. Eu disse para vocês, o desejo que não é alimentado, ele vai morrendo. Então não é simplesmente algo para o maligno, é algo que o ser humano é assim. Se ele cria uma expectativa a respeito de algo, ele deseja aquela coisa, mesmo que aquela coisa nem seja boa, vai ficar sendo boa para ele. Ele vai sentir algum tipo de contentamento quando ele tiver aquilo, de tanto que ele criou expectativa. Agora, se ele faz isso com relação a algo que é bom, se você faz isso com relação ao pecado, o que vai acontecer com você? Morte. O pecado, uma vez concebido, gera a morte. Foi o que o texto disse para a gente. E muitas vezes as pessoas estão com o seu coração longe de Deus, embora estejam honrando com os lábios, justamente por isso. Agora, se o seu coração, ele anseia pelas coisas de Deus, ele faz aquilo que a Bíblia diz para a gente, pensai nas coisas que são do alto. Se o tempo todo você está querendo isso, tem algumas pessoas aqui na igreja, vão me mandando mensagem, que estão sedentas, estão querendo que chegue logo o encontro, para poder mergulhar mesmo, estão criando toda uma expectativa. Eu te digo, quanto mais expectativa você tiver, mais você vai ter. Porque é assim que funciona. A gente viu na casa de Cornélio como é que eles estavam cheios de expectativa. Mosquito querendo entrar? Misericórdia. Ainda bem que eu sei que aquilo que entra pela boca não contamina o homem, né? Glória a Deus. Cornélio vai lá, chama os amigos íntimos, a família, reúne todo mundo. Ó, um anjo apareceu para mim, tá todo mundo lá assim, ó, sedento. Aí ele começa a pregar antes de fazer apelo. Pedro está pregando antes de fazer apelo, antes de qualquer coisa, né? O Espírito Santo já desceu sobre eles, está todo mundo orando em língua. A expectativa que eles estavam, essa abertura de coração, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas estão querendo algo só da boca para fora, mas o coração não está querendo Deus. Vai comigo lá para o Salmo 63. A gente vai ter aqui um exemplo muito claro do que é um coração que quer Deus. Eu gosto da Bíblia porque, entre muitas outras coisas, né, uma característica que eu gosto da Bíblia é que ela não faz parte de uma religião específica, embora as pessoas pensem nisso, né? As pessoas viram e falam, a Bíblia foi forjada pela Igreja Católica no ano tal. Gente, se tivesse sido forjada pela Igreja Católica, eles tinham mudado algumas coisas ali, né? Porque a Bíblia detona um monte de coisa da Igreja Católica.
Está falando mal da igreja católica, pastor? Não, a Bíblia detona um monte de coisa da nossa também. A Bíblia me detona direto, fala um monte de coisa que eu estou fazendo de errado e eu tenho que ir consertando. Ela não está presa a dogmas ou a teologias. Eu acho legal porque eu estou lendo aqui um texto de Davi, que eu sei que ele não é batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, católico, nem nada disso. Ele é um homem de Deus do seu tempo, simplesmente falando do relacionamento dele com Deus, de maneira pura, desprovida dessas coisas que contaminam muitas vezes a cabeça da gente. Eu queria que você lesse comigo esse Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Irmãos, pensa em alguém que quer Deus. Você já viu, eu falei para vocês recente isso, uma pessoa apaixonada, que dá aquelas suspiradas. A gente leu um salmo na quarta-feira passada, a minha alma suspira e desfalece. Agora esse aqui fala que tem sede de Deus. O meu corpo te almeja. Eu te busco ansiosamente. Você já buscou uma coisa ansiosamente? Tipo assim, você ganhou um presente quando você era criança e você estava assim louco para que aquilo chegasse logo e de repente você ouve o barulho de quem está trazendo. Você está ansioso por algo. Você quer aquilo muito. Ele quer Deus. Detalhe, Deus você tem a hora que você quiser. E mesmo assim Ele quer mais. Ele pode ter Deus simplesmente no momento onde Ele estiver. Ele tem esse entendimento pelos salmos dele. Ele fala a respeito disso, que se ele for para qualquer canto da terra, lá ele vai sentir a presença de Deus. Lá Deus vai atrás dele. Mesmo assim ele fala que ele está ansioso por Deus, porque ele é um cara que é apaixonado por Deus. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Contemplação, parar para ficar olhando simplesmente. Aqui o local do culto, o santuário. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Irmãos, pensa nessa frase. A graça de Deus é melhor do que a vida. A coisa mais preciosa que a gente considera normalmente é a nossa vida. As pessoas fazem qualquer coisa para salvar a própria vida. Davi está falando, a sua graça é melhor do que a vida. Glória a Deus. Ele está falando o seguinte, que ele pode morrer, ele tem o principal que é a graça de Deus, que é a salvação sem ele merecer. Meus lábios te louvam. Aqui a gente tem uma sequência de coisas que fala sobre a adoração exterior, mas é uma adoração exterior que parte de algo interior que ele já mostrou que ele está sentindo. Então ele louva com os lábios. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. O que é bem dizer? A Lorena estava ministrando aqui para a gente, falou, fala para Deus que Deus é santo. Você começar a falar bem de Deus. Louvor tem a ver com elogio, a palavra em si. Ela tem outros significados também, mas principalmente esse daí. Você já viu quando uma pessoa vai fazer uma declaração de amor para outra? Que ela começa a falar dos olhos, que ela começa a falar dos cabelos, que ela fala da boca. Já falaram isso para você? Não responda. Se não, lê lá no livro de Cantares, você vai ver como é que funciona essas coisas aí de casal. Um falando para o outro, olha, eu te admiro porque você é uma pessoa maravilhosa, você veio para completar a minha vida, porque os seus olhos são isso, são aquilo. Se minha esposa estivesse aqui, eu ia chamar ela aqui na frente para dar uma aula prática para vocês. Bem dizer isso é você virar para Deus e ficar falando assim. Você quer tanto Deus, você ama tanto a Deus, você fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Olha, o Senhor é um Deus santo mesmo, o Senhor é digno. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Tem crente que você fala, faz uma oração de louvor, quando vê o cara já está pedindo, já está com lista de compra na frente de Deus. É louvor, é começar a simplesmente ficar ali, ó. Senhor, eu te amo por isso, por aquilo. Senhor, toda a terra está vestida da tua glória. Não tem nome mais doce que o nome de Jesus. E vai falando. Ai, pastor, que coisa mais melada. É isso aí. Coração.
é de coração, não é só de boca. Então olha só, assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Legal isso, né? Levantar as mãos. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que levantar as mãos para adorar. É uma coisa que a gente vê sempre aí no livro de Salmos, levantamos as mãos. Mas você sabia que gente que não leu isso na Bíblia, gente que não sabe que isso é bíblico, faz por simplicidade de coração? Faz simplesmente porque, eu fico tentando entender isso, né? A pessoa está de olho fechado falando com Deus, de repente a mão dela subiu. Eu vejo isso com novos convertidos, parece que está querendo pegar Deus, sabe? Coisa natural. Tem gente que é tão resistente a isso, né? Está tão preso à tradição dos anciãos lá, não, porque eu aprendi que a gente adora com a mão colada assim, ou só com o joelho no chão, ou qualquer coisa desse tipo. Não, está aqui na Bíblia, levanta as mãos. Deixa fluir, deixa fluir. E olha só, como de banho de gordura, farta-se a minha alma. Isso é uma dessas figuras culturais que a gente tem dificuldade de entender, mas é mais ou menos o seguinte, é como se você estivesse num banquete. Eu queria que você imaginasse aquele churrasco, você que é carnívoro mesmo, que gosta daquela picanha assim, com aquela gordurinha derretendo. Gente, a gente vê na Bíblia, pela descrição de sacrifícios e de alimentos, que a gordura na carne era algo muito valorizado, que eles realmente, aquilo enchia os olhos deles. Então aqui está falando que é um banquete, como de banho e de gordura farta-se a minha alma. Irmãos, olha agora, e com júbilo nos lábios. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder em voz alta, mas eu quero que você pense. Você sabe o que é júbilo? Sabe o que é júbilo? Tem um monte de palavra que tem na Bíblia, que eu cresci na igreja sem saber direito o que era. E olha, eu sei que muitos de vocês não sabem. E algumas eu fui descobrir depois de grande, não é? Redenção, redimir, graça. Graça eu ainda aprendi, mas esqueci de novo, aprendi, esqueci de novo, porque para mim aquilo na época não tinha lá uma grande importância. Depois que fui entender a centralidade disso. Eu cantava quando eu era criança, celebrai com júbilo ao Senhor. O que é júbilo? Vou falar para vocês aqui o que o léxico do hebraico, do Strong, fala para a gente. Júbilo significa grito retumbante, brado de alegria. Sabe o que é isso? Quando o seu time faz um gol, que você sai do controle, quando você vê, você já gritou de alegria. É isso que a Bíblia está falando. Irmãos, quanto crente tem dificuldade com grito? Uma vez eu parei para poder contar quantas vezes que isso aparece só no livro de Salmos. Eu contei mais de 50, com coisas do tipo, grite bem alto, ou clame gritando, clamor já é grito. Irmãos, eu contei errado, porque eu não contei a palavra júbilo na época, é muito mais. E júbilo fala justamente disso, grito de alegria, brado de celebração. Por que alguém faz isso, meus irmãos? Pelo mesmo motivo de quando o seu time faz um gol. A emoção é muito forte. Às vezes que um ser humano grita espontaneamente, que uma pessoa grita espontaneamente, é porque tem alguma emoção forte acontecendo. Tirando aquelas situações, é claro, de que a pessoa está lá longe e quer ser ouvida, não é? Uma irmã uma vez ficou falando para mim, por que ficar gritando? Porque o grito serve quando a pessoa está distante de mim, e Jesus está perto de mim, eu não preciso gritar, que ele não é surdo, aquele negócio, né? Não tem a ver com isso, meus irmãos. Você grita por socorro. Você já passou uma situação que você precisou gritar por socorro? Por gente perto de você? Você já gritou porque levou um susto? Você já gritou por causa de uma barata? Não responda. Senão vai envergonhar alguns homens aí, né? Você já gritou aí por alguma emoção forte? Já gritou por causa de um jogo de futebol? Emoção forte. O sujeito está lá, a alma dele ansiando por Deus, ele querendo mais e mais de Deus. Estão entendendo o princípio que eu falei para vocês? Do coração desejar algo. À medida que o seu coração vai querendo algo, aquilo, quando você vai conseguindo, aquilo te dá um treco. Aí você começa a gritar mesmo.
e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Olha aí a boca louvando de novo. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Irmãos, se isso aqui não é um quadro de uma pessoa com apaixonite aguda por Deus, eu não sei descrever o que é uma pessoa apaixonada. Você já deve ter vivido isso, né? De ficar deitado na sua cama e perder o sono pensando em alguém. Rapaz, essa pessoa aqui está perdendo o sono da noite pensando em Deus. De tão apaixonado que ele está por Deus. Ele está nas vigílias da noite, ele pensa em Deus, ele medita em Deus. E o que ele faz? Aleluia! Os lábios dele começam a adorar, porque o coração dele está perto. Você está entendendo como que a gente está longe da realidade de amor mesmo, de coração perto de Deus, que a gente devia estar? Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Olha aí, jubiloso de novo, olha o júbilo. Ele está cantando, gritando, entendeu? Dá vontade de gritar. A minha alma apega-se a ti. Olha que frase linda, olha que frase gostosa. Você fala, a minha alma apega-se a ti. Você já viu uma criança se apegando no pescoço do pai? Eu vou pegar meu filho, eu estou com os braços ocupados, eu falo aqui, segura no meu pescoço. Ele vai lá, dá aquela grudadinha assim. A minha alma se apegando a Deus. A tua destra me ampara. Destra é outra dessas palavras que a galera muitas vezes não sabe. Destra é a mão direita, tá? Essa daqui é a sinistra. Sinistra não é isso que vocês estão pensando, essa daqui é a destra, tá bom? Então a mão direita, que daí vem a palavra destreza, não é? É a mão principal, tem todo um simbolismo bíblico em cima disso. As estrelas no Apocalipse, que são os anjos das igrejas, estão na destra de Deus. É na destra de Deus que há delícias perpetuamente. É à direita do Pai. Tem um monte de coisas envolvendo isso. Ele está falando, a tua destra me ampara. Porque os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser postos dos chacais, pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Você reparou que o problema todo está no final do salmo, não está no início? Porque se você for começar, por exemplo, o próximo salmo, que também é de Davi, ele começa falando ali dos problemas dele, não é? Ele começa reclamando com Deus, ouve, Senhor, a minha voz, se você continuar aí o 64. Mas olha esse salmo que Davi começou louvando. Olha o salmo da apaixonite aguda. Você reparou que ele nem pede a Deus pelos problemas? Ele já está declarando pela fé a solução. Ele está falando que aquelas pessoas que estavam perseguindo, abismar-se-ão nas profundezas. Ele já está falando direto o que vai acontecer. Ele nem precisa pedir para Deus. De tão ligado ao Pai que ele está, ele simplesmente está adorando, aí ele lembra dos problemas assim, isso aí, esses caras aí, eles já vão se dar mal mesmo. Ele nem para nesse salmo para poder ficar pedindo para Deus livramento, porque ele já crê, ele já tomou posse pela fé do que iria acontecer. Eu quero desafiar você a ter o seu coração querendo Deus, mais uma vez, a não adorar simplesmente de lábio, como a gente começou aqui dizendo, mas de todo o seu coração. E como é que você vai fazer isso? Recapitulando as coisas ruins que tem no seu coração, para de desejar, e começa a desejar ardentemente a Deus. Você sabe, meus irmãos, que a gente tem muitos e muitos casos aí ao longo do ministério de pessoas que queriam chegar em santidade ao casamento. Casais de namorados que falaram, a gente vai ter a nossa primeira vez na lua de mel. E não conseguiram chegar, sabe por quê? Porque a fantasia no coração deles não envolvia a lua de mel. O menino cresceu adestrado pelo reino das trevas. Vocês estão rindo, né? Olha só, é desse jeito. Adestrado mesmo pelo reino das trevas. A ter sexo de qualquer maneira. Nem que seja numa moita, num banheiro de escola, debaixo de um poste escuro. Quem é que para e começa a construir um desejo saudável no coração
de ter uma vida santa e falar, eu vou conseguir, a minha vontade, todo o meu desejo está construído para chegar até esse ponto. Tudo tem a ver com os desejos que você coloca. Aliás, mais precisamente, porque esses desejos existem. Muitas pessoas são sinceras e falam, eu realmente quero, e não conseguem. Tudo tem a ver com como você alimenta os seus desejos. Se você alimenta um desejo, um alvo de vida para a pureza, você vai chegar nele. Se você alimenta desejos e fantasias para qualquer pecado, você vai chegar nele da mesma maneira. Corta, para de alimentar, não se permita alimentar no seu coração um desejo para o mal, seja ele de qualquer natureza. E faz como esse Salmo 63 aqui, começa a inclinar seu coração totalmente para Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você desejasse Deus nesse momento, que você fantasiasse coisas, tipo, eu queria realmente ser usado por Deus nesse nível. Eu queria esse dom espiritual. Eu queria ter esse nível de profundidade com Deus. Eu queria ter essa vida de oração. Que você construísse dentro de você desejos para aquilo que é bom. Feche os seus olhos e comece a conversar com Deus a respeito disso. Comece a apresentar para Ele os desejos ruins que têm sido alimentados. A falta de perdão, os problemas de caráter, quantas mentiras são planejadas. É hora de parar de alimentar essas coisas no coração. Se arrependa de conceber o pecado no seu coração, se arrependa de alimentar o pecado no seu coração. Entrega isso para Deus e começa a criar expectativa por mais dele. Crie expectativa pelo seu próximo momento de oração. Como vai ser maravilhoso você chegar na sua casa, fechar sua porta e começar a buscar a Deus. Como vai ser lindo. Vai criando esse desejo dentro de você. Como vai ser lindo o culto de domingo de manhã, o culto de domingo à noite. Não estou falando do que vai acontecer aqui, estou falando do seu culto. Você tem que criar esse desejo no seu coração. Como vai ser maravilhoso chegar aqui na igreja e começar a adorar a Deus e começar a celebrar. Como vai ser lindo. Pai, nós não queremos te honrar da boca para fora. Não queremos te honrar com lábios se o nosso coração está longe do Senhor. Como nós dissemos no domingo, Pai, nós não queremos mais para as nossas vidas nos aproximar do Senhor, sem nem mesmo sentir o nosso coração queimar, meu Pai. Mas que a nossa convicção de que o Senhor está ouvindo seja tão forte, que a gente se achegue ao Senhor a ponto do nosso coração arder, meu Pai. Que o nosso desejo seja para o Senhor. Que todo desejo pelo pecado vá secando dentro de nós, por falta de comida, por falta de alimento. E quando Satanás apresentar as suas tentações diante de nós, que a gente não guarde isso para ficar pensando nelas. Que a gente não fique mastigando o pecado, para que ele não venha acontecer e gerar morte em nós, meu Pai. Mas que o nosso desejo, toda a nossa paixão esteja no Senhor. Nós te amamos, Deus, e queremos mais do Senhor. Nós suspiramos por mais de Ti, meu Pai. Nós gritamos com voz de júbilo, glorificando o Teu nome. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus justo, é um Deus maravilhoso. A minha alma se apega a Ti, a minha alma anseia por Ti, Deus poderoso. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Papai amado.
aquele que nos abraça, aquele que cuida da gente. Oh Deus, a gente continue, meu Pai, crescendo na Tua direção, mais perto do Teu coração, meu Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir a Ele.